Bom dia, segundo ano B. Hoje é segunda-feira, nós estamos começando mais uma semana de atividades. Antes de tudo, pegue seu caderninho de português, escreva o cabeçalho. Lembrando que hoje é dia 29 de março de 2021. Aí no caderninho você vai escrever o alfabeto. Agora, vocês vão ver que tem uma folhinha com uma atividade aí que diz o seguinte: forme palavras relacionadas com a Páscoa, escreva e separe as sílabas. Como assim? Vou mostrar para vocês. Então tem aqui um quadro com várias sílabas e cada uma dessas sílabas é representada por um numeral. Olha só, a sílaba que representa o número 1 é a sílaba Gi. A sílaba que representa o número 2 é a sílaba Sol. Como que nós vamos completar? Eu vou fazer a primeira com vocês. Ali na primeira tem 5 mais 10 mais 12 mais 15 mais 22. Nossa, professora, mas você não falou que era português? É português, vocês não vão somar, vocês não vão fazer a continha de mais desses números. Vocês vão juntar. Esse mais é para juntar as sílabas. Então, eu vou juntar a sílaba 5. Vamos ver qual é a sílaba 5. A sílaba 5 é a sílaba Si. Então, vocês vão escrever aí Si. Mas a sílaba 10. A sílaba 10 é Ri. Si, Ri. A sílaba 12, O. A sílaba 15, Paz. E a sílaba 22, Cal. Formou a palavrinha Círio Pascal, que está relacionada à Páscoa. É um elemento que faz parte da Páscoa. Todas as palavrinhas que vocês vão formar, juntando as sílabas que estão aí no quadro, são palavrinhas que têm a ver com a Páscoa. Depois que vocês juntarem todas as sílabas e conseguirem formar as palavrinhas, vocês vão escrever essas palavrinhas no caderno e na frente ou embaixo, se não der o espaço, vocês vão fazer a separação das sílabas dessas palavrinhas. Que não tá difícil, né? Porque vocês primeiro juntaram e depois é só separar novamente. Essas foram as nossas atividades de português. Agora, nós vamos para a nossa aula de matemática. Aí no seu caderninho, você vai escrever os numerais de 0 a 50. Só que nós vamos escrever de uma maneira diferente hoje. Hoje nós vamos escrever uma dezena por linha. Tem um exemplo aí para vocês, ó. Do 0 ao 10, que nós sabemos, na verdade, o 0 não conta 1 ao 10. Nós temos uma dezena, depois do 11 ao 20, mais uma dezena, e assim por diante, vocês vão completar até o 50, uma dezena por linha, sempre pulando uma linha. Agora, nós vamos lá no livro de matemática, nas páginas 20 e 21. Eu vou ler e explicar para vocês, acompanhem aí. Página 20. 2. Theo desenhou um trem. Pinte cada vagão de uma cor usando os lápis vermelho e azul. Depois compare com os colegas. Vocês usaram a cor vermelha para pintar a mesma quantidade de vagões? Não vai ter como vocês compararem agora, assim que vocês terminarem. Mas depois a gente compara. Eu vou olhar as devolutivas e eu vou falar para vocês se vocês pintaram a mesma quantidade ou não. Quantos vagões você pintou? Então, depois de pintar todos os vagões, você vai contar quantos foram pintados e vai escrever aí. 3. Desenhe um varal com 8 bandeirinhas. Depois, pinte-as como quiser. Então, aí no livro tem um espaço onde vocês vão desenhar um varal com 8 bandeirinhas e pintar como você quiser. Se quiser desenhar dentro da bandeirinha, fazer florzinhas, bolinhas, pode fazer como você quiser. Quantas bandeirinhas faltam nesse varal para formar uma dezena de bandeirinhas? E aí, se tem 8, quanto falta para chegar em uma dezena? 4. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de brinquedos do estoque de uma loja. Cada quadrinho colorido representa um brinquedo. Então, tem aí brinquedos, aí tem bem do ladinho, bola, boneca e patins. Embaixo, na linha deitada, vocês vão ver que tem os números, as quantidades. Então, vocês vão olhar, ó, lá na quantidade, ó, a bola, vocês vão seguir até o último quadrinho que tá pintado, vão seguir até o numeral,
para ver então quantas bolas tem. O mesmo vocês vão fazer com as bonecas e com os patins. Nesse estoque, há exatamente 10 unidades de qual brinquedo? Então, qual brinquedo que tem 10? Não é que tem mais que 10 esse não. Não, tem exatamente 10. B. Qual brinquedo apresenta uma quantidade maior do que 10? Então, aquele que tem mais do que 10. E C. Nesse estoque, há menos de 10 unidades de qual brinquedo? Agora vamos para a página 21. 5. Veja como podemos pintar 10 quadrinhos usando as cores verde e azul. Agora, continue pintando os 10 quadrinhos usando essas cores. Vocês vão então continuar pintando os quadrinhos, os 10, usando as cores verde e azul. Observem a sequência que tem aí. Vocês podem perceber que no primeiro, 9 foram pintados de verde e 1 só de azul. No segundo, já foram 8 pintados de verde e 2 de azul. Então, vão continuando dessa mesma forma e vocês vão conseguir completar todos até o final. 6. Usando as cores vermelho e azul, pinte todas as bolinhas de cada caixa. Depois complete as frases. A. Bolinhas vermelhas, então vocês vão colocar a quantidade. Bolinhas azuis, e também vão escrever a quantidade. Total de bolinhas, é só contar todas aí. B. Bolinhas vermelhas, bolinhas azuis e total de bolinhas. Estas foram as nossas atividades do dia de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, é só perguntar lá no grupo. Fiquem agora com a nossa leitura do dia e até amanhã. Para a leitura do dia de hoje, nós iremos utilizar o livro A Abelha Abelhuda, de Eneida Horácio. Aquela era uma colmeia comum. Tinha uma rainha, tinha alguns zangões e tinha muitas, muitas abelhas. Todos trabalhavam juntos para manter a colmeia funcionando. Cada um tinha uma função e juntos transformavam o pólen das flores em mel. Era uma colmeia bastante produtiva. A rainha era rigorosa e todos tinham que cumprir suas funções corretamente. As abelhas ali viviam em harmonia, exceto uma única abelha que destoava do todo. Era a abelha abelhuda. A abelha abelhuda era uma ótima funcionária da colmeia. Colhia o pólen como poucos. Todos a conheciam e respeitavam seu trabalho. O problema dela não era ser preguiçosa, nem ser relaxada ou negligente. O problema dela era querer ficar abelhando a vida dos outros. Chamava-se Sol, a abelha abelhuda. E era abelhuda desde sempre. Ainda pequena, queria saber da vida dos outros. Agora, já adulta, ia porque queria saber tudo de tudo da vida de todo mundo. Isto, por si só, já era considerado chato pelas outras abelhas, mas o pior era que ela tirava conclusões precipitadas e acabava metendo os outros em confusão. Uma vez, viu a Dora sair mais cedo da colmeia para polinizar as flores. Pronto, já saiu dizendo que a Dora estava pensando em mudar de colmeia e por isso estava pesquisando qual a melhor opção. Outra vez, aconteceu com o Lúcio. Foi vê-lo botando um papinho com a Marli e já saiu dizendo a quem quisesse ouvir. Você soube? Lúcio e Marli estão de namoro. E por aí ia. As outras abelhas, com o tempo, começaram a ficar muito chateadas com essa situação. Sol fazia fofoca o tempo todo, falava de todo mundo em tempo integral, imaginava coisas que não tinham acontecido e sempre falava como se fosse a maior das verdades. Chegou um ponto em que as outras abelhas da colmeia resolveram que não poderiam mais confiar em Sol e pararam de falar com ela, simples assim. Ela, que sempre estivera cercada de amigos, de repente encontrava-se sozinha. Para a sorte de Sol, ela tinha uma sobrinha que era muito espertinha, a Mel. E a Mel ficou com pena de ver sua tia tão isolada. Resolveu, então, chamá-la para uma conversa. Tia Sol, o que está acontecendo com você? Nada, Mel, por quê? Porque você anda sozinha demais. Eu sei, tenho andado tão ocupada que mal tenho tido tempo para os meus amigos. Daí, a astuta menininha falou algo que nenhuma outra abelha tinha coragem de dizer a Sol. Eu sei, tia, você anda muito ocupada falando da vida dos outros.
tão ocupada que não percebeu que todos se afastaram de você. Por que você faz isso? A tia levou um susto com a honestidade da sobrinha. Nunca tinha cogitado magoar alguém, agiu sem pensar. Sua sobrinha, que era de uma sinceridade cortante, concluiu dizendo: Eu acho que você deveria se concentrar mais na sua vida do que ficar tentando saber do que se passa na dos outros, e entender que quando te contam um segredo é porque confiam em você. Sol quase caiu para trás ao ouvir isto. Não conseguia se lembrar da última vez em que alguma das outras abelhas lhe contaram um segredo. Então, não confiavam mais nela? Sol conversou muito com a sua sobrinha, que apesar de nova, era danadinha e sabia das coisas. Mel deu uma porção de bons conselhos para a tia. E sabem o que aconteceu? Sol parou de se preocupar com a vida alheia. Se lhe contam um segredo, guarda 7 chaves. Não fica mais abelhuda na vida dos outros e só fala algo se lhe pedem opinião. Sol voltou a ser uma abelha muito querida na colmeia. E desde então ensina esta lição. Se lhe contam um segredo, guardá-lo é sua obrigação. E todas as abelhinhas são muito felizes naquela colmeia, em que todos são honestos e sinceros uns com os outros.